Aquele sentimento de, não quero isso pra minha vida. Era o país que eu queria estudar inglês e trabalhar. Não fui eu que escolhi o país, foi o país que me escolheu. Olá pessoal, eu sou o Elton e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como eu vim parar aqui em Portugal. A minha saída do Brasil até aqui, como que tá sendo a minha vida hoje em dia. E, enfim, vamos falar de vários temas dentro disso. Então fiquem comigo, vejam o vídeo até o final, vai ser um vídeo bem legal, bem informativo, e é isso, fiquem comigo. Eu cheguei aqui em Portugal em fevereiro de 2023. 2023, 2024, 2025, sim. Só que antes disso, eu tava morando no Brasil, morava em São Paulo, e foi lá, morando em São Paulo, que eu decidi que queria sair do Brasil. Não mudar de cidade ou mudar de bairro, não. Eu queria já sair do país mesmo. Tava morando com os meus pais, tava finalizando a faculdade, finalizava em 2022. E também tava finalizando o estágio da faculdade. Eu fazia faculdade de gastronomia e trabalhava em um restaurante. Era estagiário, no caso. Trabalhava nesse restaurante. E, pra ser bem sincero assim, eu já tava terminando a faculdade de gastronomia com aquele sentimento de, não quero isso pra minha vida, não quero trabalhar em restaurante, não quero levar essa vida que as pessoas que moram aqui em São Paulo levam. Porque é uma vida que eu nunca vi eu seguindo aquilo. É uma vida completamente caótica. Mas enfim, tava meio triste, abalado, enfim, com essas situações, com a faculdade que eu não queria. O trabalho tava indo ok porque eu tava lá pensando já, eu tô aqui pra juntar dinheiro e ir embora, é só isso. Então, pra mim tava sendo ok, tava conseguindo fazer o trabalho tranquilamente. E foi nisso que eu comecei a procurar lugares pra sair, lugares fora do Brasil, outros países. Então, eu pensei, vou optar por países que tenham um clima mais parecido com o do Brasil. Então, eu fui pesquisar, né? Países com clima tropical e tal. Eu lembro que eu encontrei, eu acho que eu não encontrei nenhum, talvez a Austrália seja o país que tenha o clima mais parecido com o do Brasil, dos que eu tava pesquisando, mas enfim. Eu encontrei os que tinham um clima melhor durante o ano inteiro, que estava aqui na Europa, era Malta, Portugal e também tem umas cidades na Espanha, enfim. Só que eu cheguei mais em Malta e em Portugal. Cheguei em Malta porque eu tava, além de procurando um país, eu tava procurando um lugar para fazer um curso de inglês. Então, Malta era um desses lugares. Porque Malta eu sabia que dava para estudar e trabalhar. Então, eu decidi comprar a passagem para ir para Malta, porque era o país que eu queria estudar inglês e trabalhar, porque eu sabia que em Malta dava para estudar e trabalhar. Então, eu fiz isso, comprei uma passagem no meio, acho que já quase no final, faltando no final do ano, no final de 2022, eu comprei a minha passagem, que custou R$ 2.300, que é cerca de 300, 400 euros. Então eu comprei essa passagem de ida para Malta. E o que acontece? Nesse meio tempo eu estava aplicando para voluntariados, para fazer voluntariados, porque aí eu não pagaria acomodação. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre voluntariados pela Worldpackers, são os primeiros vídeos, vamos lá dar uma olhadinha. Então eu estava pesquisando isso. E em Malta tem pouquíssimos lugares que que fazem voluntariados pela Worldpackers. Então eu apliquei e tal, só que ninguém me chamou, não tive nenhum retorno. Enquanto isso eu pensei, eu vou aplicar para outros países. Aí apliquei para Portugal, Espanha, enfim, apliquei para Inglaterra também. Só que eu tava com aquele receio, né? Tô saindo, eu queria sair, tipo, com algo certo. Se fosse para Malta, já era com o curso de inglês comprado, que inclusive eu cheguei a fazer cotações, e com acomodação e tudo mais. Então, para Malta seria algo mais certo.
Já para esses outros países, não, eu só iria com voluntariado, se eu conseguisse. E foi aí que, faltando 2 semanas para eu sair do país, eu já tava com a minha passagem comprada. Faltando 2 semanas, eu fui aceito aqui em Portugal. E aí eu pensei, e agora o que eu faço? Eu já comprei passagem para Malta e só que eu não tenho onde ficar. E eu não conheço ninguém, e eu não falo inglês, e eram muitas coisas. E aí eu pensei, deixa eu beber uma água que eu já tô. E aí eu pensei, por que não? Já que eu só comprei a passagem mesmo, não comprei mais nada, não tem acomodação, não tem curso. Por que não começar por Portugal? E de Portugal eu sigo para outros países. E foi isso que eu fiz. Eu aceitei a proposta de voluntariado aqui e decidi vir só para Portugal mesmo, vir direto para Portugal. Então foi uma escolha muito assim de última hora. Foi meio que aquele negócio de não fui eu que escolhi o país, foi o país que me escolheu. Porque eu vim mais pelo voluntariado, porque eu sabia que eu ia chegar aqui e eu teria onde ficar. Porque eu vim sozinho, eu não conhecia ninguém. Não sabia pouquíssimo sobre Portugal, porque, enfim, nunca tinha saído do Brasil, era a minha primeira vez. E, e acho que eu senti mais como, vou estar em um país que fala a minha língua, que, enfim, vou me sentir mais seguro. E aí eu vim para Portugal, cheguei por Lisboa, chegando em Lisboa fui direto para a sala da imigração, porque eu era suspeito de alguma coisa. E passei um tempinho lá e fui liberado, porque não tinha nada, né? E então entrei em Portugal por Lisboa. De Lisboa eu fui pro Porto, de Porto para Braga, do Porto, né? Para Braga, de Braga para onde eu tô agora. Então, não exatamente para onde eu tô, mas próximo de onde eu estava, fazendo voluntariado. Então, foi um dia assim que eu viajei muito, tava muito cansado. Cheguei nesse lugar e achei assim incrível, achei lindo o espetáculo, porque realmente é. É uma região muito linda de Portugal, aqui a região norte, já depois de Braga, cercado por montanhas e rios e assim um espetáculo. Então, eu tive uma ótima primeira impressão do lugar que eu iria morar por um tempo. E eu lembro hoje que eu não tinha nem ideia que aquele lugar existia, porque eu nunca tinha pesquisado no mapa sobre aquele lugar. Nunca. Então eu tava indo pra um lugar que eu nunca tinha visto por foto. E cheguei lá, é um lugar muito lindo. É um lugar que tem meu coração assim, que ainda é minha casa, que foi minha casa por esse tempo todo. Como eu vim com a ideia de ficar em Portugal um tempo e ir para outros países, eu fiz isso no início. Eu fiquei em Portugal um mês e pouco e depois fui para Espanha. E aí eu fui para Espanha fazer voluntariado novamente. Então eu tava ainda vivendo aquela vida de viajante e tal, conhecendo outros lugares, sem muitas preocupações, né? Só mais em conhecer lugares novos. E aí fui para Espanha, fiquei um tempo lá voluntariando e depois decidi voltar para Portugal. Porque aqui eu sabia que eu teria a facilidade de ficar legalmente, trabalhar, enfim. Então eu voltei para cá e decidi procurar emprego e encontrei. Procurei e encontrei. Então, encontrei inclusive em restaurantes, né? Um lugar que eu não queria trabalhar. Mas eu já sabia, aqui eu já vim com a mente aberta de se eu quero trabalhar, eu sei que eu vou trabalhar em lugares que eu não quero trabalhar, em empregos que eu não quero trabalhar. Porque é a realidade da maioria dos imigrantes, de quase todos, é trabalhar em lugares que os locais, que a população local não quer. Até trabalham, claro, como todo lugar do mundo, a população local trabalha nesses empregos, mas no geral não. Mas eu vim com a mente aberta de que tá tudo bem, eu vou trabalhar um período, é isso que eu quero,
Eu quero trabalhar, quero ficar aqui mais tempo, então eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro para manter. E aí eu entrei nesse emprego e foi aí que eu comecei a ter uma visão mesmo de que, eu tô em Portugal vivendo minha vida dessa maneira, tô trabalhando, tô recebendo meu ordenado, tô podendo gastar como eu quero. E foi nesse momento que eu percebi que eu tava tendo outra vida, totalmente diferente do que a que eu tinha em São Paulo. Dei conta de que o que eu tava vivendo aqui, por mais que estivesse no início, seria muito melhor para mim do que estar vivendo algo parecido em São Paulo. Por exemplo, ter um trabalho em um restaurante em São Paulo, com certeza não seria o mesmo que ter um trabalho em um restaurante aqui. Porque lá eu provavelmente receberia um ordenado mínimo. Aqui eu até posso, no começo, a maioria dos imigrantes recebe um ordenado mínimo. Só que depois, dependendo das suas funções, vai crescendo. É, para minha surpresa, eu comecei uma empresa em um hotel, que é ótimo, e eu não recebia um ordenado mínimo, eu recebia um pouquinho mais. Então aquilo já estava sendo ótimo para mim. E eu sabia que em São Paulo não seria tão simples assim, porque para começar, a gente tem que começar como ajudante de cozinha, enfim, e recebe pouquíssimo e já paga mal. E eu teria que pegar transporte cheio até chegar em casa, e seria muito caótico, porque São Paulo já é caótico, e a cidade de São Paulo em si é caótica, São Paulo inteiro. Enfim, é, e aqui não, aqui eu vivo em um lugar tranquilo, cercado por natureza. Não vou dizer que eu não tô querendo dizer que isso tudo é perfeito, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que aqui eu tenho qualidade de vida, que eu tenho uma qualidade de vida que eu nunca teria em São Paulo. Porque só quem vive em São Paulo, já viveu em São Paulo, tem noção, acho que consegue entender o que eu tô querendo dizer. É uma cidade que nunca para, que você trabalha muito e ganha pouco. E já que não. Aqui é assim, também não dá pra dizer, que os ordenados aqui são maravilhosos para quem trabalha em restauração, porque não é. A gente sabe que a realidade é essa, não só para os imigrantes, quanto para os próprios portugueses. E só que assim, gente, o ordenado mínimo, por mais que seja mínimo, aqui você consegue ter acesso a coisas que em São Paulo, capital, você não conseguiria ter. Aqui na região onde eu moro, você consegue pagar uma casa e ter e ainda comprar qualquer coisa que seja só com o ordenado mínimo. Se você tiver em casal, melhor ainda, porque vai ter como sobrar dinheiro, vai ter como guardar. É só você ser organizado economicamente, que vai ter como fazer isso. Já em São Paulo, não, gente. Em São Paulo, só se você morar em um barraco, em um quarto. Assim, para pagar uma casa com um salário mínimo é difícil. Eu sei que encontra, mas você vai encontrar na periferia. E não é simples, tipo, morar na periferia, morar longe do centro, onde tem mais trabalhos, morar longe dos lugares que tem mais trabalhos. E, então, a qualidade de vida aqui em Portugal é o que me faz, é o que me mantém aqui. Quando eu penso que em São Paulo eu teria que lidar com violência, com transporte público lotado, com ordenado mínimo no Brasil, que é péssimo, não só em São Paulo. Em São Paulo, principalmente porque São Paulo é uma das cidades mais caras. É, mas, enfim, só ressaltando uma coisa. Eu não tô, como que eu posso dizer? Eu não tô dizendo que viver com ordenado mínimo aqui em Portugal é simples, porque eu sei que não é. Porque tem que pagar tudo, tem que pagar casa, tem que pagar carro, tem que pagar aluguel, contas, enfim, gente, eu sei que não é. Mas, se você for parar pra pensar que aqui você consegue ter acesso a muito mais coisas, compensa muito mais estar aqui do que estar lá no Brasil. É esse ponto que eu tô querendo chegar. E uma das coisas que me fez ficar aqui em Portugal, como eu já disse, é a qualidade de vida, que é muito boa comparada à qualidade de vida do Brasil. E assim, gente, lembrando que eu tô falando da minha situação no Brasil e da minha situação aqui, ok?
Não comparem com outras pessoas, enfim. E a segunda coisa é o clima. O clima aqui é muito bom, eu gosto bastante. No inverno, realmente é inverno, então faz mais frio, venta, chove mais, principalmente aqui na região onde eu tô. Mas assim, as outras estações, primavera, outono, verão, são muito boas. Eu acho muito. Pra mim, particularmente, eu gosto. É um pouco frio, no verão, que realmente é bem quente. Na primavera começa a melhorar e tal, mas só no verão que é super quente, que já é um calor mais, às vezes é desagradável também. Só que assim, no geral o clima aqui em Portugal é muito bom, gosto bastante. Outro fator predominante que me fez ficar aqui em Portugal, com certeza, é a segurança. Portugal está entre os países mais seguros da Europa, não só da Europa, como do mundo também. Então, não dá para comparar a segurança de Portugal e do Brasil. No Brasil é muito são o Brasil é um país muito grande, tem muitas regiões. Tem regiões que, por serem de classe média alta, com certeza tem mais segurança, mas é uma segurança que às vezes não é tão válida. Tem as regiões rurais, as áreas rurais tem mais segurança também, só que se for parar pra pensar, tá cercada por violência. Então, já Portugal não. Portugal é um país muito seguro. É, claro que nas zonas turísticas, nos grandes centros, tem que ter um pouco mais de atenção em relação a furtos, mas assim, nada comparado a São Paulo, que alguém a qualquer momento pode aparecer e apontar uma arma na sua cabeça. Lembrando, eu tô falando da minha experiência de vida em São Paulo, capital. Eu sei que vai de região para região do Brasil, mas São Paulo não é uma cidade segura. Então, eu tô comparando assim, é claro que eu não posso comparar, não vou comparar tanto porque sabemos que a população do Brasil é gigantesca, enquanto a de Portugal. Portugal tem a população menor ou quase igual à da cidade onde eu morava, que é São Paulo. Então, a segurança aqui com certeza é mais controlada. E esse é um fator que me fez querer continuar aqui e é um fator que me mantém aqui, porque eu sei que eu não vou encontrar isso em São Paulo, no Brasil, tão cedo. A segurança é um fator, além da qualidade de vida, envolve a qualidade de vida, é o fator principal. E a língua é outro fator que me fez ficar aqui em Portugal, que me fez escolher Portugal também, porque Portugal fala português, Brasil também fala português. Temos diferenças de palavras, temos. Algumas frases têm palavras diferentes, então pode ser entendida de outra maneira, porque uma palavra significa uma coisa aqui e significa outra coisa no Brasil. Tanto é que a gente chega aqui e meio que não entendemos o que os portugueses falam. Eu sei que vocês não conseguem compreender como é que nós não entendemos o português. Às vezes, no começo é complicado, porque acredito que é por conta do sotaque e tudo mais, cada região tem seu sotaque, cada país tem o seu sotaque. E outra, você chega aqui e você se depara com uma fala diferente, o sotaque mais fechado e palavras que você conhece no Brasil, mas tem outro significado. Então você fica meio assim, perdido, até se acostumar demora um tempinho, mas é questão de menos de um mês e já tá tudo certo, todo mundo se entende. Eu já ouvi dos portugueses que para eles entendem muito mais os brasileiros do que nós quando chegamos aqui para entendê-los. E tá tudo bem, tá tudo certo, a gente com o tempo se adapta. E eu já tô aqui há 2 anos, então tô super adaptado.
É, Então é isso, gente. A língua foi é um fator que me faz continuar aqui, porque ajuda muito, ajuda no trabalho, no dia a dia. Eu me sinto mais confortável, porque quando você está falando o seu idioma, você se sente muito mais confortável. Então, me traz mais familiaridade com o meu país. Para finalizar o vídeo, além dos fatores que eu já citei aqui, outras coisas que me faz ficar aqui em Portugal, que me faz permanecer, é o acesso que o país me dá a ter experiência. Daqui eu posso ir para um país do lado, comprar um bilhete de avião super barato, coisa que no Brasil me sairia caríssimo com o ordenado mínimo. Aqui em Portugal eu posso fazer isso. Eu posso ir a um restaurante, posso comer fora mais de uma vez no mês, o que no Brasil seria mais complicado. Posso ir a um show, a um concerto, que sai muito mais acessível, que no Brasil não sairia. E assim, gente, eu tô falando de ordenado mínimo porque eu vim dessa realidade de receber ordenado mínimo no Brasil e aqui em Portugal. E eu sei a grande diferença que tem. Então eu acredito que é um país que, mesmo com seus problemas, porque todos os países têm problemas, lembrando que eu não acho que é um país perfeito, porque eu acredito que todos os países têm problemas, e mesmo com esses probleminhas, é um país que te proporciona muito, que eu sei que no meu caso, na minha realidade, no Brasil, eu não teria tanto acesso às coisas como eu tenho aqui em Portugal. Então isso me faz querer continuar aqui, me faz tá aqui. Eu me sinto bem, me sinto acolhido aqui em Portugal. Os portugueses são pessoas que acolhem, no geral, acolhem muitos imigrantes. Eu, particularmente, eu não tenho nada a dizer contra. Sou muito grato mesmo ao que eu já vivi aqui, ao que eu vivo, ao meu trabalho, a tudo que eu tenho aqui hoje em dia. Porque eu sei que no Brasil seria muito mais difícil, seria muito mais complicado. Em São Paulo, principalmente, falando de onde eu vim, de São Paulo. Enfim, gente, essas foram as minhas razões para ainda estar aqui em Portugal. Eu acho que, para minha experiência, valeu e super vale a pena. E se você tem essa vontade de vir para Portugal, se você que mora aqui também, diga nos comentários o que achou. E não se esqueçam de comentem mesmo, compartilhem, curtam o vídeo e se inscrevam, tá? Vai me ajudar muito, vai me ajudar mesmo. Eu tô nesse processo de fazer novos formatos de vídeos e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!